Pessoal, mais uma vez, boa noite. Para encerrar as palestras do nosso pré-evento e fechar com chave de ouro, convidamos o Dr. Luiz Alencar Borba com o tema de neurocirurgia do futuro. Dr. Luiz, formado em medicina pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em neurocirurgia pela Unifesp e doutor em clínica cirúrgica pela USP, atualmente é chefe do serviço de neurocirurgia da Universidade Federal do Paraná e professor da Universidade Federal do Paraná e presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Dr. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pode ficar à vontade para dar início à palestra. Bom, ok, Tiago. Obrigado pelo convite. Estão ouvindo bem aí, não? Sim, o áudio está perfeito. Ok. Queria primeiro parabenizar pelo esforço, pelo trabalho de todos vocês que se reuniram para fazer esse congresso. Eu vi realmente o esforço nesses tempos difíceis que estamos passando, em que muitas das faculdades, como a nossa federal aqui do Paraná, está quase que imobilizada, e que os acadêmicos de medicina pelo Brasil inteiro passam por dias que não se sabe o amanhã. Graças a Deus as coisas estão passando de uma maneira não como nós queríamos, mas de uma maneira em que possamos prever um futuro cada dia melhor para todos nós. Na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nos últimos meses, nós nos dedicamos a que os neurocirurgiões, os residentes, os acadêmicos de medicina e todas aquelas especialidades afins e profissões relacionadas com a área de neurocirurgia tivessem um incremento na sua educação, um incremento na sua formação. É preparar o hoje para prever e tentar fazer o melhor possível no futuro. A neurocirurgia é uma especialidade muito dinâmica, que muda dia a dia. Temos tecnologias novas, um futuro que se espelha com uma mudança radical. No entanto, ainda muita coisa precisa ser feita. E muita coisa vai mudar durante esse tempo. A neurocirurgia moderna era dividida, baseada em 3 grandes ícones. Harvey Cushing, que é um exemplo de médico. O segundo, Walter Dandy, que é um exemplo de cirurgião. E o terceiro, Mahmoud Ghazi Azarguil, que é um exemplo de dedicação, ciência, e que realmente revolucionou e poderia dizer que é o verdadeiro pai da neurocirurgia que nós realizamos hoje. Um fato interessante, para que vocês possam conhecer, eu sei que o professor Apio já falou bastante sobre a história da neurocirurgia. Harvey Cushing é um dos maiores médicos que existiu. Ele não era um grande cirurgião, mas ele era um grande médico, um grande clínico. Todos os seus casos eram avaliados e ele escrevia ponto a ponto tudo o que estava acontecendo com o paciente. Com isso, muitas das patologias que hoje nós conhecemos foram decifradas por Harvey Cushing. Harvey Cushing tinha um residente muito inquieto, extremamente habilidoso, que se chamava Walter Dandy. Isso no John Hopkins, em Baltimore. Walter Dandy foi quem desenvolveu e passou a mostrar a possibilidade de fazer procedimentos neurocirúrgicos com alta complexidade e com resultados favoráveis. No entanto, a neurocirurgia que hoje vivemos, que é o assento principalmente da microcirurgia, está muito relacionada e se deve principalmente ao professor Yazagil. A tesoura que usamos, o bipolar que
que utilizamos, não o aparelho em si, que foi Leonard Mallet de Nova York, mas a forma das pinças, formas dos dissectores, a utilização do microscópio e técnicas cirúrgicas extremamente refinadas, que até hoje são o gold standard. Ele começou a desenvolver no final da década de 60 e no começo da década de 70. Seus resultados cirúrgicos ainda são os melhores que podemos ter no mundo atual. A tecnologia fez com que a neurocirurgia se desenvolvesse. Hoje temos microscópio com fluorescência, microscópio que nos permite que possamos fazer uma angiografia intraoperatória. Hoje as técnicas instrumentais, a estereotaxia, a neuronavegação, que nos permite uma localização perfeita aonde estamos, técnicas modernas de visualização, como a chamada endoscopia, podemos observar, encontrar áreas que nunca imaginávamos que poderíamos explorar. O avanço da cirurgia foi diretamente relacionado com o avanço da neuroanestesia. Hoje, a neuroanestesia é fundamental para que se possa ter um procedimento cirúrgico de qualidade. Hoje, os neuroanestesistas conseguem proporcionar que o paciente tenha umas condições estáveis, um cérebro relaxado, e que ele possa fazer um procedimento com muita segurança. Mas, mais do que cirurgiões, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, temos que ser médicos. E sendo médicos, nós temos que pensar no paciente não somente no ato operatório, mas na avaliação importante operatória, no cuidado pós-operatório, são fundamentais para que se possa ter um excelente resultado. Claro que a estrutura hospitalar, que no Brasil ainda sofre muito em algumas regiões, em outras regiões tem uma qualidade que se assemelha aos países do primeiro mundo, isso é fundamental para que possamos ter resultados importantes. A neurocirurgia cresceu tanto, não em número de pacientes de uma maneira geral. Hoje fizemos mais diagnóstico, temos mais pacientes, mais indicações cirúrgicas, mas cresceu tanto em subespecialidades. Hoje temos a neurocirurgia funcional, que tem resultados fantásticos, principalmente em doença do Parkinson, distonia e tratamento da dor. A cirurgia de coluna, com técnicas extremamente modernas de instrumentação e técnicas de descompressão, até mesmo de realinhamento que não conhecíamos. E aqui tem um parêntese, que uma associação com a ortopedia, o conhecimento da importância da dinâmica do movimento da coluna vertebral, e principalmente esse estudo associado ao conhecimento neurológico, fez com que o tratamento de patologias da coluna vertebral deixasse de ser somente uma descompressão de nervo, uma retirada de um disco herniado, uma ressecção de um tumor, sendo um tratamento total, cuidando do osso, dos ligamentos, dos discos e toda a anatomia normal da coluna. A base do crânio nem se fala, patologias que eram consideradas inoperáveis, hoje, com grande conhecimento anatômico e tecnologias novas, se faz possível ressecar tumores que antigamente pensávamos que seria impossível. Cirurgia da epilepsia, pacientes que sofrem durante muitos e muitos anos, que são um transtorno para a família. Hoje são possíveis de tratamento cirúrgico com resultados extremamente satisfatórios, não somente para o controle da crise do paciente, mas principalmente diminuindo muito o transtorno familiar neste tipo de patologia. Crescendo, fomos subespecializando, neurocirurgia vascular, neurocirurgia pediátrica, neuro-oncologia e novos avanços como a chamada radiocirurgia, que é um tratamento radioterápico de
patologias neurológicas. Então, a neurocirurgia hoje é um mundo que se desenvolve cada vez mais e cada especialidade ou subespecialidade da neurocirurgia vai tendo o seu caminho e tendo as suas indicações. No entanto, o básico nunca se pode esquecer. Isso que muitos de vocês viram no primeiro, no segundo ano de faculdade, que é o conhecimento anatômico, conhecimento fisiológico das estruturas neurais, são fundamentais para quem quer fazer neurocirurgia. Sem o conhecimento anatômico, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Deixa eu ver, antigamente nós não tínhamos essa capacidade. Ter cérebros com injeções nas artérias, nas veias, azul nas veias, vermelho nas artérias, para ter um conhecimento anatômico, porque patologias nessa região, nós só vamos conseguir tratá-las, só vamos conseguir abordá-las quando nós conhecermos a anatomia da região. Não adianta eu ter o melhor aparelho do mundo, o melhor microscópio do mundo, o melhor neuronavegador do mundo, se eu não tenho o conhecimento anatômico. Então, é fundamental que todo cirurgião, mas principalmente o neurocirurgião, tenha um grande conhecimento anatômico. Por isso que a anatomia se aprende todos os dias. As aulas de anatomia que vocês têm visto nos webinários que a sociedade tem oferecido para vocês, você tem que ver, rever e ver novamente. Esta base que vai diferenciar a todos vocês e certamente diferenciou a muitos de nós. A neuroimagem cresceu de forma extremamente exponencial. Hoje nós temos condições de localizar uma determinada lesão, tem condições de ver as dimensões, as suas relações estruturais, as suas relações anatômicas e até mesmo simular um procedimento cirúrgico baseado em neuroimagem. Isso leva a uma maior segurança para o paciente e, principalmente, uma maior segurança para o cirurgião que vai realizar o procedimento cirúrgico. Sentar na frente de uma ressonância magnética, numa tomografia computadorizada, numa angiografia e perder algum tempinho, ou melhor, ganhar algum tempinho, avaliando a ressonância magnética em todos os seus detalhes, avaliando a tomografia em todos os seus detalhes, são fundamentais para que se possa ter um tratamento adequado das patologias neurocirúrgicas. A ressonância magnética nos permite hoje diagnosticar lesões que nós antigamente não conseguíamos diagnosticar. Mas aqui, o que se faz no presente não se correlaciona com o que será feito no futuro. Independente de todas as técnicas que hoje empregamos, independente de toda a tecnologia que nós temos, o tratamento dos tumores cerebrais malignos ainda precisa muito evoluir. E essa evolução não é da minha geração. Essa evolução é da geração de vocês. Vocês vão mudar essa história. O tratamento dos tumores cerebrais malignos é a grande missão daquele neurocientista, neuro-oncologista, neurocirurgião que quer tratar tumores cerebrais malignos, os gliomas. Nós temos que vencer essa guerra. Nós temos que mudar essa história. De Harvey Cushing para cá, o que nós ganhamos em termos de tempo de mortalidade, de vida? 8 meses, 1 ano, no máximo. Eles morriam com 6 meses. Hoje esses pacientes estão sobrevivendo 1 ano e meio, 2 anos. Aqueles que têm alterações moleculares, que levam ao prognóstico melhor, sobrevivem 3 anos. Mas isso é muito pouco comparado com as outras patologias malignas que existem pelo corpo inteiro. Hoje nós temos pacientes com leucemia que são curados. Hoje temos pacientes com linfoma que são curados. Veja o câncer de mama, o que acontece hoje. Diagnóstico precoce e os pacientes levam à cura.
e nós ainda estamos apanhando muito dos gliomas cerebrais. Essa é uma missão de vocês. Vocês, como pessoas que vão trabalhar nessa área, vocês têm essa missão de fazer com que esse tratamento e essa realidade passe a ser evidente. A técnica da microcirurgia, a neurocirurgia por si só, é apaixonante. Você vê, quando nós temos a possibilidade de fazer um tratamento microcirúrgico de uma patologia, por exemplo, essa que eu vou mostrar para vocês. É uma paciente de 55 anos de idade que teve a primeira crise convulsiva de sua vida. E ao realizar uma ressonância magnética, demonstra uma lesão com uma pequena área de sangramento, com áreas hiperdensas, com uma presença de pequenas calcificações, e mostra uma lesão no fundo do sulco cerebral, na qual nós podemos fazer um tratamento microcirúrgico, com ressecção completa da lesão, com avaliação da área de gliose em sua periferia, e remover uma lesão que leva a crises convulsivas, ou até mesmo grandes hemorragias, levar à cura desse paciente. Isso não tem preço. Isso é a nossa missão como médico, a nossa missão como neurocirurgião. Isso nós estamos na nossa geração preparado. Essas gerações futuras vão fazer que este diagnóstico passe a ser ainda mais precoce e o resultado ainda melhor. Hoje conseguimos fazer técnicas microcirúrgicas em que abordamos áreas que nunca imaginávamos que poderíamos acessar. Por exemplo, aqui estamos no ângulo ponto cerebelar, esse é o tronco cerebral, totalmente exposto, o cerebelo, o tentório, essa região toda do ângulo ponto cerebelar, com a microcirurgia e com o advento da endoscopia, nós conseguimos visualizar áreas que estão extremamente difíceis de ser acessadas, porque o endoscópio, com uma visão total, a 30 graus, essa é uma área escondida. Esse aqui é o nervo trigêmeo. Essa paciente tinha somente dor trigeminal. Nós removemos uma grande lesão no ângulo ponto cerebelar, mas o que estava dando sintoma para essa paciente, desculpa que passou antes daqui, um pouquinho mais rápido aqui, um pouquinho. O que estava dando sintoma para essa paciente era isso aqui, ó, esse pequeno tumor dentro do poro trigeminal. Então, isso é a beleza da neurocirurgia em termos de tecnologia. Porque se nós tivéssemos removido todo o tumor que está na fossa posterior e tivéssemos deixado somente esse pequeno fragmento ao nível do poro trigeminal, provavelmente não seria possível a resolução dos sintomas. A paciente estaria sem o grande tumor, mas com a mesma sintomatologia pré-operatória. Por isso, tecnologia e conhecimento anatômico trabalham de forma igual. Cada vez mais se faz o diagnóstico precoce de malformações do sistema nervoso central. Ao mesmo tempo em que algumas terapias, principalmente nutricionais para a gestante, e principalmente o ultrassom, hoje com a ressonância, se pode fazer o diagnóstico precoce de algumas patologias que vão levar a deformidades severas, vão levar a déficits neurológicos severos. Nós podemos corrigir essas malformações a nível fetal. A correção a nível fetal vai evitar que nós tenhamos outros tipos de complicações. Esse é o exemplo de uma mielomeningocele, que hoje, isso é uma coluna normal, isso é uma meningocele, isso é uma mielomeningocele. Antigamente, isso aqui nós só descobríamos no nascimento, com os déficits já estabelecidos. Muitas vezes o paciente já com hidrocefalia. Alguns deles a gente não conseguia fazer o diagnóstico e muitas vezes não conseguia nem tratar pelo tamanho da lesão. Em alguns países, como a Inglaterra e a França,
esses pacientes, quando era feito o diagnóstico de mielomeningocele, era indicado o aborto. Hoje, nós conseguimos fazer o diagnóstico precoce, fazer o tratamento, muitas vezes, intrafetal, e impedir que outras complicações que venham a ocorrer, nós possamos evitá-las. É importante que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce para evitar essas outras complicações. Hoje, isso mudou de forma exponencial. Ainda, algumas malformações congênitas nós não conseguimos prever, mas certamente eu sei que com o avanço da neuroimagem, muitas dessas malformações congênitas certamente vão ser tratadas de forma legal. Uma área que vai crescendo muito e que é a paixão de todo neurocirurgião é o tratamento dos aneurismas cerebrais. Nos acostumamos a fazer isso aqui, a clipagem do aneurisma cerebral, realizar uma craniotomia, uma abertura ampla da fissura silviana, a identificação do nervo óptico, a identificação da artéria carótida, a identificação do volumoso aneurisma e a sua clipagem. No entanto, a evolução do tratamento hoje das malformações vasculares nos leva para outro lado. O tratamento endovascular, tanto dos aneurismas cerebrais, como das estenoses vasculares, e muitas vezes, hoje, dos acidentes vasculares isquêmicos, está mudando completamente a história no tratamento das patologias vasculares. Hoje, no dia de hoje, o tratamento endovascular dos aneurismas e intracerebrais não é superior ao tratamento microcirúrgico. Provavelmente, com a evolução e a melhora da técnica endovascular e a melhora dos devices, dos equipamentos, dos materiais que estão sendo utilizados, o tratamento endovascular da grande maioria dos aneurismas cerebrais será o gold standard, será o padrão ouro. Qual é o grande problema que nós temos aqui? Muitos desses aneurismas não vão ser possíveis ser tratados de forma endovascular, por dentro do vaso. Muitos desses aneurismas vão precisar de uma cirurgia, ou para clipagem do aneurisma, ou para novas técnicas de reconstrução. E se nós transformarmos a neurocirurgia vascular em totalmente endovascular, quem vai fazer esse tratamento microcirúrgico? Então, esse é um dilema que nós vamos ter que resolver nos próximos anos. Ou nós temos centros especializados em tratamentos de doenças cerebrovasculares, como alguns países têm, ou nós vamos ter uma procriação de inúmeros serviços pelo Brasil inteiro de qualidade inferior. Ao mesmo tempo, nós temos que pesar aqui dois pontos extremamente importantes. Um é o lado da indústria. A indústria faz com que tecnologias novas cheguem ao mercado dia a dia. Mas a indústria não quer que tenha centros de referência. A indústria quer que tenha milhares de centros. E não importa, muitas vezes, o resultado. Não importa, muitas vezes, o que nós vamos ver de resultado para o paciente. Importa a visão deles. Então, isso é uma missão que nós temos que ter como médicos, não como cirurgiões. Vocês estão sendo formados médicos. Vocês não estão sendo formados neurocirurgiões, cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, cirurgiões cardíacos. Vocês vão ser formados médicos.
Quando você for receber o diploma, aquele juramento é primeiro o paciente. E você tem que pensar primeiramente no paciente. A aula que eu acabo de assistir do professor Wagner foi muito, muito boa. E ele botou uns fatos extremamente importantes que nós temos que pensar nisso aí. Primeiro o paciente, segundo o paciente, terceiro o paciente, 10 vezes o paciente. A patologia que cresceu muito, depois perdemos muito, foi o tratamento da hidrocefalia. A hidrocefalia começou com pequenas técnicas de drenagem ventricular, seja ventrículo peritoneal, seja ventricular. O que aconteceu com o tempo? Toda vez que nós utilizamos qualquer tipo de corpo estranho, qualquer tipo de device, qualquer tipo de técnica que vá contra a história natural da enfermidade, ou até mesmo da sua história natural de formação do sistema, ela tende a falhar. A evolução do tratamento da hidrocefalia, primeiro, diagnóstico precoce. Segundo, tratar a causa. Terceiro, achar vias internas de nova drenagem e circulação licórica. Com isso, cresce muito o tratamento endoscópico, em que se faz principalmente através da terceira ventriculostomia ou drenagens internas, para que o sistema nervoso central, por si só, ache novos caminhos de drenagem do sistema licórico. O que certamente não vai acabar no futuro é o trauma. O trauma cada vez se desenvolve mais, cada vez acontece mais, cada vez vocês vão estar mais frequentes. O que mudou a história do traumatismo crânioencefálico? O atendimento pré-hospitalar. Muitos dos neurocirurgiões acham que eu sou a pessoa que mudei a história do traumatismo crânioencefálico. Não. Quem mudou a história e o resultado do traumatismo crânioencefálico é aquele moço que está dentro da ambulância, ou o médico, ou o bombeiro, ou aquela pessoa, a primeiro que deu o primeiro atendimento. Traumatismo crânioencefálico significa hipoxemia, significa hipotensão. O cérebro precisa de sangue e oxigênio. Aquele primeiro atendimento, que sangue e oxigênio para o cérebro, é fundamental para que se tenha a evolução. Aqui são alguns exemplos. Esse aqui, olha qual é a importância nesse primeiro caso aqui do lado esquerdo que eu estou mostrando para você. Isso aqui é percepção diagnóstica. Qual é a história desse rapaz aqui? Esse rapaz estava andando de cavalo, ok? E ele caiu do cavalo. Caiu do cavalo e bateu com a cabeça numa pedra. Ficou um pouco tonto. Levantou, subiu no cavalo e foi embora. 5 horas depois, ele começa a ter dor de cabeça. Posteriormente, ele vomita. 12 horas ele está em coma com uma anisocoria. 24 horas ele está em midríase bilateral. Esse é o quadro típico do hematoma extradural. Hematoma epidural. Intervalo lúcido. Por isso que muitos de vocês fazem plantão nos pronto-socorros, né? Aí chama o cara da neurocirurgia e o cara da neurocirurgia se enrola para vir. O residente da neuro geralmente é um enrolão, né? Ele vai lá e demora um tempo para vir. E o pessoal, o cara da neuro não apareceu até agora. Eu sempre digo para os nossos residentes, você converse com quem deu o primeiro atendimento. Veja e colha a história do familiar e quem o atendeu, como ele estava no trauma. Vá ver o paciente. Se esse paciente estiver acordado, lúcido no momento, mas ele tem uma história posterior, não adianta você sair dali e dizer para ele assim, está tudo bem, você pode ir para casa. Esse paciente precisa de você,
por 12 até mesmo 24 horas. Então, esses são muitos os pacientes que são atendidos, são mandados para casa e voltam depois em coma. Muitos processos existem. Pacientes que foram atendidos, liberados e voltaram em coma, com epidural, com contusões, assim. Este do meio é o contrário. Esse é um paciente que teve um trauma muito grave, que o movimento de aceleração e desaceleração foi muito grave. Então, esse paciente, esse todos nós sabemos tratar. O prognóstico dele relacionado com o tempo de intubação, com oxigenação e com a presença de sangue e oxigênio para esse cérebro. Este terceiro aqui é aquele paciente, geralmente de uma faixa etária mais elevada, que teve um trauma muitas vezes trivial, que depois começa a ter alguns episódios de confusão mental, algumas vezes começa a ter um formigamento, parestesia no hemicorpo contralateral, ou algumas vezes homolateral, chamado síndrome de Kernohan, né? E com 30, 60 dias passa a ter sintomas e desenvolve um hematoma subdural crônico. Este paciente aqui pode ser que ele tenha tido uma tomografia normal. 50 anos, 65 anos, 70 anos, tem uma história de trauma, tem algum antecedente, tem uso de medicações, tipo anticoagulante plaquetário, mesmo com a tomo normal, esse paciente tem que voltar com 30, 45, 60 dias, para ver se ele não está desenvolvendo um hematoma subdural. Trauma é para sempre. Isso, futuro, sempre vai existir. E quanto mais nós nos desenvolvemos, mais temos que tratar esse tipo de patologia. Hoje existe muito o tratamento não invasivo em neurocirurgia. E técnicas complementares, que são uma das coisas que a gente mais briga na neurocirurgia hoje, que é a chamada radiocirurgia. A neurocirurgia não é contra a radiocirurgia. Nós queremos que a radiocirurgia seja do neurocirurgião. Isso é fundamental. Hoje vemos nas técnicas endovasculares para tratamento dos aneurismas cerebrais e outros tipos de patologia, 70% sendo feita por neurocirurgião. A radiocirurgia, que é um tratamento, uma radioterapia externa, que funciona muito bem para metástases cerebrais, para alguns tipos de lesões benignas que não são possíveis de remover cirurgicamente. É um tratamento extremamente eficaz quando muito bem indicado. O que nós mais lutamos na Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, e a neurocirurgia de uma maneira geral, é que a radiocirurgia, que é um tratamento de agora e que vai se desenvolver ainda mais no futuro para ser utilizado em outras patologias, essa radiocirurgia seja do neurocirurgião. No Brasil, 70% a 80% dos casos ou mais das radiocirurgias são realizadas sem a presença do neurocirurgião. Isso não pode acontecer. A radiocirurgia foi desenvolvida por um neurocirurgião, Lars Leksell. Lars Leksell desenvolveu essa técnica e ele que propôs esse nome de radiocirurgia para que essa técnica de tratamento das patologias intracranianas ficasse com o neurocirurgião. Isso é fundamental, porque nós sempre estamos lutando para que isso aconteça agora e no futuro, porque isso é técnica do neurocirurgião. O neurocirurgião não precisa usar o bisturi em todos os casos. O neurocirurgião precisa saber tratar as patologias, quando precisa operar, quando não precisa operar, e que tipo de cirurgia eu vou fazer. Eu vou fazer uma cirurgia aberta, eu vou fazer uma cirurgia radioterápica. Isso é uma radiocirurgia.
papel do neurocirurgião. No entanto, nós não podemos matar o nosso método. Quando nós vamos no maior congresso do mundo, Congresso Americano de Neurocirurgia, e nós vemos esta propaganda, que é a propaganda do Gamma Knife Laser Excel, que é um tipo de radiocirurgia, indicando tratamento radiocirúrgico para esta patologia. É um pequeno meningioma com uma pequena aderência na borda do tentório, como propaganda do tratamento da radiocirurgia, que é um tumor que nós sabemos que ele não responde 100% à radiocirurgia. Nós não podemos enganar o nosso paciente. Esse método, nós temos que saber utilizá-la da maneira mais correta possível. Essa linda menina, ela pediu um iPad para o seu pai. E foi oferecido um iPad para ela. Mas não era isso que ela queria. Ela queria um iPad, que todos nós conhecemos. E nós não podemos oferecer isto que não é o que é o melhor para o paciente. Primeiro o paciente, sempre o paciente. Não, fala um pouquinho mais baixo aí. Desculpe que tem gente falando aqui na volta aqui, desculpe. Bom, quando se fala em futuro, se fala em robô. Cirurgia robótica. Hoje, hospital, o que se diz que está no futuro, ele compra um robô. Agora eu estou no futuro, tenho um robô. A robótica e neurocirurgia que todos nós imaginamos que um dia será, seria desta maneira que está acontecendo aqui em cima. Nós temos uma ressonância magnética. Nós pegamos a imagem da ressonância magnética. Nós transportamos para o robô. O robô planeja o procedimento cirúrgico e executa o procedimento cirúrgico. Esse seria o cenário ideal. A perfeição do movimento do robô translacionada diretamente para o sistema nervoso central. Isso que se tem ideia do robô. Infelizmente, não é o que acontece até o momento na neurocirurgia. Cirurgia robótica, eu vou falar um pouquinho mais para vocês amanhã, na abertura do congresso. Cirurgia robótica, hoje em neurocirurgia, está limitado para alguns procedimentos em que nós vamos fazer uma biópsia localizada, quando nós vamos fazer um implante de algum eletrodo, e está sendo muito utilizado para a colocação de parafusos ou instrumentais a nível da coluna, pela precisão do robô. Por quê? Esta visão que tem aqui, isso aqui é um aneurisma cerebral, o robô clipando um aneurisma cerebral. Só que quem está mexendo no robô está do outro lado da parede. É aquele... E muitas vezes o movimento, apesar do robô realizar um procedimento muito fino, o robô não tem como saber a espessura da parede desse aneurisma. E um sangramento aqui no aneurisma, o que vai acontecer? A câmara do robô vai se roubar, vai desaparecer. Tu não tem visão mais nenhuma. E você não abriu a cabeça. Você não está com o catéter dentro do vaso. Com isso, você perdeu o paciente. Então, hoje, a neurocirurgia ainda não se adapta às técnicas que nós imaginamos ser a técnica ideal para o robô. Ressonância, o robô abre, o robô opera, o robô faz tudo. Infelizmente, hoje não é a realidade. Pode ser que no futuro venha a ser, mas ainda longe da minha geração, talvez algum de vocês tenha alguns avanços na robótica e neurocirurgia. Hoje relacionada com biópsias, eletrodos, implante de substâncias e colocação de parafusos ou instrumentais a nível da coluna.
Neurocirurgia não se aprende no paciente, nem agora, nem no futuro. Neurocirurgia se aprende no laboratório. E cada vez mais o futuro fará com que o tratamento do residente de neurocirurgia seja totalmente voltado para o treinamento em laboratório. Que ele tenha grande parte do que ele passa hoje no centro cirúrgico, que passe no laboratório, para que ele tenha conhecimento anatômico da região, para que ele simule os procedimentos. Hoje nós conseguimos simular a ruptura de um aneurisma. Nós temos modelos hoje que injetamos na artéria e na veia um corante e com uma bomba de infusão simula um aneurisma. O residente, o neurocirurgião ou qualquer pessoa habilitada, ele faz a craniotomia, ele enxerga o aneurisma e ele rompe na tua cara. E você vai ter que aprender a controlar. Com a evolução do laboratório, este treinamento vai ser fundamental. E, além do mais, vai ser parte da formação de todo o neurocirurgião. Acabou a época de o R2, o R1. O R1 aprende com o R2, o R2 aprende com o R3, o R3 aprende com o R4. Isso vai passando. E aprende com um preceptor que muitas vezes, em alguns locais, nem aparece. Isso é história. Isso não existe mais. O futuro é treinamento em laboratório para que nós vamos para o procedimento cirúrgico já habilitado e já treinado e preparado para essa substância. O que acontece hoje com o piloto de avião, que ele tem o seu simulador, que ele fica horas e horas no simulador. No simulador. É isto que todo neurocirurgião deveria fazer. Hoje, muitos fazem, outros não fazem. Graças a Deus tivemos a oportunidade de fazer durante muito tempo. Estamos no mundo todo tentando difundir essa ideia. O treinamento só vai melhorar o resultado quanto mais treinarmos. Se esse piloto de avião não tivesse o simulador, hoje muitos aviões estariam caindo a cada minuto pelo mundo todo. Neurocirurgia não é uma especialidade de uma pessoa só. Neurocirurgia não é a especialidade de um homem só. Neurocirurgia não é a especialidade de que uma pessoa pode desenvolver tudo e dali sair com todos os seus resultados. No momento que você está sentado atrás do microscópio, com os materiais microcirúrgicos em sua mão, você está sozinho. Mas por trás de você tem um grupo grande de pessoas que lhe ajudaram no pré-operatório, lhe ajudaram no pós-operatório, lhe ajudarão no pós-operatório e durante o ato operatório, o que você necessitar, ele está ao seu lado para poder lhe ajudar. É fundamental uma palavra que os americanos gostam muito, chama commitment. Comprometimento. Em neurocirurgia, se não tiver comprometimento, você nunca vai a lugar nenhum. Outro importante é que esse comprometimento, ele é na vida, em tudo que você faz. Se você vai ser empresário, se você vai ser jogador de futebol, se você vai ser advogado, se você não tiver comprometimento e principalmente prazer e satisfação naquilo que você faz, você nunca vai chegar a lugar nenhum. O futuro, você que faz. O que você é hoje, você será no futuro. O que você planta hoje, você vai colher no futuro. Hoje nós estamos tentando plantar uma neurocirurgia saudável de conhecimento e que as pessoas cada vez se desenvolvam mais. Mas o que eu mais gosto de transmitir para as pessoas que assistem as nossas apresentações é que eu tenho satisfação no que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço. Eu sempre termino as minhas aulas com essas duas fotos. Eu sou gaúcho, né? Então eu gosto de uma boa carne, eu gosto de um bom vinho e eu gosto de operar. Para mim isso é prazer, isso é satisfação
E isso faz a tua vida. A tua vida tem que ser feita baseada em prazer e satisfação. Aí sim você vai ser um profissional extremamente sucedido. Bem financeiramente, certamente você será. Milionário, talvez você nunca será. Mas feliz e satisfeito, tenho certeza que você será. Muito obrigado a todos vocês e desculpe pelo adiantado da hora, caso acabei falando demais aqui. Doutor Luiz, Um abraço a todos vocês. Tchau. mais uma vez agradeço pela sua participação, com uma excelente palestra. É um agradecimento especial, na verdade, a você e a toda a SBN por ajudar na organização do nosso congresso, então muito obrigado. E também agradeço a presença de todos que acompanharam o nosso pré-evento, lembrando que amanhã, às 19 horas, faremos a abertura do nosso congresso e daremos início ao nosso evento. Muito obrigado a todos e boa noite. Um abraço a todos, Thiago. Valeu, um abração. Obrigado, Luiz. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.